Irmãos, a nossa última palestra de hoje à noite vai tratar sobre guerra espiritual e adoração espiritual. Esse é o tema agora da última palestra, guerra espiritual e adoração espiritual. Por que esse tema é importante quando nós tratamos de uma conferência para a família? Nós começamos falando na primeira palestra sobre a realidade da guerra entre patriarcados, governos bons e governos maus. E a guerra entre patriarcados é, em última análise, espiritual. Esse é o cerne da questão. Então, como nós vimos, Absalão e Faraó, eles se levantam como personagens bíblicos de forma inimiga de Deus. Eles são inimigos de Deus ou inimigos do povo de Deus. Mas, em última instância, eles não são os nossos inimigos finais. Assim como Nabucodonosor não foi, assim como César não foi, assim como Hitler, ou Mao Tse-tung, ou Pol Pot, ou Fidel Castro, enfim, eles não são os inimigos finais do povo de Deus. Eles, na verdade, são capitães no campo da batalha terrena, dirigidos por generais no reino espiritual. Eles são representantes das forças terrenas do patriarcado maligno estabelecido na queda. Lembrem-se, o patriarca mau é a serpente, a antiga serpente segundo Apocalipse, que é Satanás, o diabo. E a serpente é o pai de todo patriarca mau nesta terra, e a humanidade caída é a sua ninhada de serpentes ou de víboras. Então, por trás de todo o mau patriarca no mundo está o seu pai espiritual, o diabo, cujos desejos ele realiza. Eu poderia tomar aqui as palavras de Arthur Pink, e ele disse o seguinte: a queda resultou no homem se tornando o escravo de Satanás. Escritos sagrados, continua Pink, revelam que os homens são moralmente filhos do diabo. E ele vai citar então, por exemplo, Atos 13, 10, 1 João 3, 10. Ele continua e diz que eles são seus cativos, citando 2 Timóteo 2, 26, estando sob seu poder, Atos 26, 18, Colossenses 1, 13, e conclui então Arthur Pink, que eles estão determinados a fazer o que ele quer. Ele cita as palavras do Senhor Jesus em João capítulo 8. Então, nós devemos lembrar que o principal desejo de Satanás é seu objetivo de domínio. E sua estratégia crítica para alcançar esse objetivo é derrubar a hierarquia de Deus e frustrar a fecundidade de seus portadores de imagem. E como é que ele vai fazer isso? Qual é o elemento-chave no projeto de Satanás para destruir o governo de um pai temente a Deus? A androgenia. O que é a androgenia? Se você pesquisar, você vai perceber que é a conceituação filosófica que não traz definição para um homem. Ninguém sabe se ele é um homem ou se ele é uma mulher. Na verdade, o andrógeno, ele assume a figura de um ser assexuado. E o cerne desta obra satânica nos dias atuais, ele poderia ser resumido da seguinte maneira. Eu vou tomar aqui a citação em uma obra de uma famosa conselheira matrimonial e psicóloga clínica nos Estados Unidos da América, chamada Randy Gunter. Ela disse o seguinte, abre aspas, tornou-se cada vez mais evidente que pessoas de qualidade de ambos os sexos, andrógenos, seriam mais felizes e mais realizados se pudessem combinar poder e carinho. Os homens, continua Gunter, desenvolveriam seu lado feminino e as mulheres o seu lado masculino. Já não seria que os bad boys fossem sexy e as boas mulheres fossem virtuosas. Agora, os homens de qualidade precisavam adicionar cavalheirismo ao seu poder e as mulheres reivindicar sua capacidade de pensamento e liderança independentes. Eles podiam imaginar, ela prossegue, um relacionamento onde ambos fossem igualmente misturados e livres para serem o melhor que pudessem ser.
Conclui Gunther, ela e ele tornaram-se o novo nós idealizado. Irmãos, este é um projeto que está em andamento por gerações. E como Randy, ela disse, produziu muitos homens que são os caras andrógenos, citação dela, que suas mulheres pediram que eles se tornassem. Mas ela ainda explica um pouco mais este projeto. Ela vai dizer que ele não terminou como previsto. Abre aspas. Você pensaria que as mulheres nesses novos relacionamentos ficariam em êxtase? Ela está se referindo aos caras andrógenos que suas mulheres pediram que eles se tornassem. Bem, ela continua, adivinhe novamente. 50% dos casamentos ainda terminam em divórcio. E as mulheres continuam sendo o gênero que inicia esses términos. No passado, seus motivos para deixar o casamento, na maioria das vezes, tinha a ver com infidelidade conjugal, negligência ou abuso da parte do marido. Agora vejam que parte curiosa Randy vai citar. Agora, as mulheres estão dispensando homens que são fiéis, atenciosos e respeitosos. Os mesmos homens que elas disseram que sempre quiseram. Por que as mulheres que realizaram um sonho feminino, de repente, não ficariam satisfeitas com isso? Ela continua. Por que elas estão deixando esses caras ideais? E por quais razões estão fazendo isso? Ela prossegue. Atualmente estou lidando com vários desses grandes maridos. Eles são, em geral, caras respeitosos, de qualidade, atenciosos, dedicados, carinhosos, autênticos e solidários, cujas esposas os deixaram por um tipo diferente de homem. Você pode pensar, ela continua, que essas mulheres são implacáveis e imprudentes. As que conheço estão longe disso. Mas, frequentemente, elas ainda amam seus maridos tanto quanto antes, mas de uma maneira diferente. Elas me dizem como seus homens são maravilhosos e o quanto eles as respeitam. Elas simplesmente não querem mais se casar com eles. Então ela conclui, as mulheres que tratei, que trocaram seus maridos por homens mais masculinos, acreditavam que os seus novos relacionamentos seriam capazes de excitá-las e alimentá-las. Infelizmente isso nem sempre aconteceu. O verdadeiro santo, ela vai citar então, usar a palavra com bolas, é tão evasivo como sempre. Veja que citações assustadoras essa psicóloga clínica e conselheira matrimonial não cristã diz sobre o masculino. Ela coloca entre aspas. Ela permanece acreditando que a androgenia é ideal porque está religiosamente comprometida com isso. Ela escreve um artigo documentando como a androgenia é destrutiva para o casamento e conclui que os casais devem simplesmente descobrir uma maneira de fazer a androgenia funcionar. Ela se contradiz. O ideal para ela, em sua defesa ideológica, na verdade fracassou. E ela diz, é porque não está sendo feito da forma certa. Claro, ela mesma, psicóloga e conselheira matrimonial, não tem a menor ideia de como fazer o seu trabalho ideal. Mas ela não pode considerar nenhuma outra opção, porque isso seria misógino e tóxico. Ela defende um padrão andrógeno para homem e mulher. Se eu pudesse colocar de uma maneira mais simples, de uma forma mais antiga, isso seria herético e blasfêmio. Não estamos exagerando ou tentando aqui agir de forma sensacionalista. A guerra entre os patriarcados, a guerra entre os sexos é de natureza espiritual. Qualquer um que tenha observado esta guerra, quanto mais lutado nela, sabe que o compromisso com o androgenismo é religioso, ele não é científico. Cada elemento, da loucura do transgenerismo às mulheres em combate pela causa do feminismo, trabalha com as estruturas naturais da criação, tentando quebrá-las. Peter Jones habilmente documentou que a androgenia é um padrão recorrente e persistente na mitologia pagã ao longo da história. Se você não leu ainda a obra de Peter Jones, A Ameaça Pagã e o Deus do Sexo, publicadas pela nossa casa editora
leiam, vocês vão ver como é interessante. E, na verdade, Peter Jones vai dizer que a androgenia constitui para a mitologia pagã ao longo da história o ideal sexual do paganismo. Sociologicamente falando, as culturas pagãs sustentam a ordem criada por necessidade prática. Mas espiritualmente falando, as culturas pagãs a destroem por necessidade religiosa. Do culto sumério de estar com seus sacerdotes sexualmente ambíguos, ao culto de Baco com sua iniciação por estupro homossexual, aos sacerdotes literalmente castrados de Cibele, à pederastia homossexual de teosofistas famosos, o paganismo produz e se gloria na androgenia ritual. Isso é inevitável. A androgenia é uma doutrina fundamental do paganismo. Peter Jones trata isso muito bem. E por que razão? Porque a palavra de Deus nos diz, irmãos, que o nosso Senhor, Ele é justo. E sua justiça, ela é consistente e sábia. Quando os homens pecam, portanto, Ele sempre os julgará por seus pecados, e quando Ele os julga, seus castigos sempre se ajustam aos seus crimes cometidos. Quando Deus amaldiçoa o pecado, Ele não o faz aleatoriamente ou ao acaso, mas sim de acordo com a transgressão. Por exemplo, Adão foi feito por Deus para guardar a terra. Quando ele se rebelou contra Deus, a terra foi amaldiçoada para se rebelar contra ele. Eva foi feita para auxiliar Adão a governar e ser fértil, se reproduzir. Quando ela se rebelou, ela foi amaldiçoada com o espírito rebelde contra o governo de Adão e passou a ter múltiplas dores na reprodução. Satanás foi feito para ter autoridade nos lugares celestiais. Quando ele se rebelou, tentando obter poder nos lugares terrenos, atacando o seu governante mais fraco, a mulher, ele foi amaldiçoado por ser inferior aos animais terrestres e receber a promessa de morte nas mãos da semente da mulher. Desse modo, irmãos, da mesma forma, Romanos 1, versículos de 18 a 27, nos diz que quando os homens trocam a glória de Deus, o Deus imortal, por imagens de coisas criadas, Deus também os coloca sob uma maldição específica adequada ao seu pecado. Vamos ver Romanos 1, a partir do versículo 18 até o 27. Por favor. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Notem agora que nos versículos 25 a 27, Deus também os coloca sob uma maldição específica adequada ao seu pecado. Notem, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. A androgenia ritual, tipificada na sodomia, é o sacramento do paganismo. Há uma conexão lógica entre trocar a adoração de Deus pela adoração da criação e as formas mais vis de efeminação e crueldade.
Essa conexão é facilmente compreendida, irmãos, quando pensamos no que é o homem. O homem é a imagem de Deus. Esta não é uma descrição aleatória, desconectada do resto do mundo criado, onde o homem foi colocado para ser um patriarca, para governar. Ele ilustra um princípio-chave encontrado em toda a palavra de Deus, que o físico representa o espiritual. Então, tudo visto é uma representação de algo visível. E Bill Moser, por exemplo, em sua obra A História do Sexo e da Escritura, ele observa que Deus não é antropomórfico. Em vez disso, Moser vai afirmar, a criação é teomórfica. Então, o homem é a imagem de Deus, mas também macho e fêmea são uma imagem do Criador e da criação. Eu não sei se você já pensou para parar nisso, parou para pensar sobre isso. O que Deus faz ao criar Eva de Adão é um microcosmos do que ele já havia feito ao criar o mundo. O mundo veio dele, o mundo é distinto dele e tem o propósito de união com ele. Agora veja, o físico representa o espiritual. Eva veio de Adão. Eva é distinta dele e tem um propósito de união com ele. Paulo faz este ponto explicitamente em Efésios capítulo 5. Vamos para lá? Efésios capítulo 5, versículos 31 e 32, por favor. Efésios 5, 31 e 32. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Veja que Paulo ele faz este ponto explicitamente em Efésios 5, 31 e 32. Lá ele reduz para falar especificamente da igreja, mas quando comparamos, por exemplo, Colossenses capítulo 1, Romanos capítulo 8 e Gênesis capítulo 9, vemos que enquanto a igreja é o pináculo da intenção, Deus estende esse desígnio à criação de forma mais geral. Então você tem o pináculo da criação no relacionamento Cristo e a igreja, mas na criação mais geral, isso também funciona do mesmo modo. Em outras palavras, o princípio de macho e fêmea não se origina em Adão e Eva. É importante lembrar isso. O princípio de macho e fêmea não tem sua origem em Adão e Eva, mas em Deus e na criação. Veja que isso é interessante e quando trabalhamos o progresso da revelação, essa é uma linguagem que vai aparecer em vários momentos da Escritura Sagrada. Então, irmãos, o que devemos esperar que aconteça quando o homem rejeita conscientemente essa hierarquia? O que acontece quando ele nega a distinção entre Deus e a criação? Ele continua a seguir o diabo, que confunde, que engana. Ele continua negando a verdade estabelecida por Deus e finalmente tentando obliterar a imagem dessa divisão. Ele começa a sacralizar a androgenia. Veja, o diabo ama e encoraja o paganismo, porque derruba a ordem da criação que ele odiava desde o início, oferecendo sua melhor chance de trocar de lugar com Deus. O paganismo é a religião de Satanás. Ele ama e encoraja a androgenia, porque entende seu significado religioso. Eu poderia citar aqui novamente Peter Jones. Ele coloca isso da seguinte maneira: o mecanismo físico teológico, segundo Jones, parece funcionar da seguinte forma: pessoas andrógenas, sejam homossexuais ou bissexuais, são capazes de expressar dentro de si papéis e identidades sexuais. No ato sexual, elas se envolvem tanto como homem quanto como mulher, igualmente como aqueles que são ativos e passivos, o rígido e o suave, e assim experimentam de uma forma ou de outra a androgenia física e espiritual. Jones prossegue e diz: como na espiritualidade monista clássica, eles têm no plano físico unidos opostos, provando e experimentando que não há distinções. Assim,
Como as distinções inerentes à heterossexualidade apontam para a noção teísta fundamental da distinção criador e criatura, a androgenia, em suas várias formas, erradica a distinção e eleva a mistura espiritual de todas as coisas, incluindo a confusão idólatra do humano com o divino. Jones conclui dizendo: esta parece ser a mesma lógica que leva Paulo a uma conclusão semelhante, já em Romanos capítulo 1, versículos 18 a 27, que nós já lemos. Claramente, Deus está interessado em sexo ou na sexualidade, ou Satanás não estaria tão apaixonadamente comprometido com sua desconstrução. Para destruir as estruturas criadas por Deus, o maligno arranca do corpo político as distinções sexuais incrustadas na criação para relembrar a verdade profunda sobre a existência, a distinção absoluta entre o Criador e a criação. Veja, irmãos, como isso é extremamente sério e, por vezes, não tem sido objeto da nossa reflexão quando nós pensamos sobre a importância da estrutura familiar estabelecida por Deus, ou antes disso, da criação do homem e da mulher, macho e fêmea, representando o que Deus é para a sua criação. Como a androgenia secular moderna é apenas mais uma variante do pensamento pagão, a mentalidade espiritual, da qual Paulo fala em Romanos 18, capítulo 1, versículo 18 e versículos seguintes, ela revela uma verdade importante para nós. Em qualquer cosmovisão ou visão de mundo que destrua a distinção entre Criador e criatura, permanece ou existe a essência do desejo de Satanás. Você não pode reduzir essa distinção sem reduzir ainda mais todas as outras distinções que dependem dela. Por isso Satanás ataca na linha certa. Ele sabe onde destruir estruturas. Ao contrário do dito popular, eu sou espiritual, mas não sou religioso, a palavra de Deus nos ensina que todo homem é inerentemente religioso. Calvino fala, em sua obra magna, As Institutas da Religião Cristã, que o homem tem dentro de si a semente da religião, o semen religionis. Então, ele pode não ter uma religião com doutrinas claras, com rituais bem definidos, mas mesmo assim não deixa de ser religioso, não deixa de estar engajado na adoração. Veja, Eclesiastes capítulo 3, por favor, versículo 11. Ali o pregador vai lembrar que a religiosidade começa no coração, onde Deus colocou a eternidade. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Transborde ou não para o desenvolvimento da ortodoxia ou da ortopraxia, o homem permanece em todos os sentidos muito religioso, porque Deus o fez para um propósito religioso, servir ao seu Criador. Isso é inevitável. Na era moderna, onde o individualismo é o nome do jogo, o paganismo não aparece tanto nas religiões quanto na religiosidade. As pessoas são muitas vezes irreligiosas, evitam a religião, mas nunca são irreligiosas. Elas não deixam de adorar a um tipo de Deus ou falso Deus. Isso é velado porque passamos a associar o culto a certos tipos de crenças ou rituais, tipos de religiões. Mas a Bíblia não tem uma visão tão estreita como muitas vezes nós temos. A Bíblia não limita a adoração à doutrina e ao rito religioso. Em vez disso, a Bíblia define a adoração principalmente em termos de serviço. A quem os homens servem? Veja como isso é interessante. Quando você pensa na estrutura que Deus criou o mundo,
como ele o formou e depois criou homem e mulher, entregando-lhes os mandatos cultural, social, mas o espiritual, muito importante. Lembre-se, Deus estrutura o mundo de forma pactual, de modo que nenhum homem vive nesta terra sem estar ligado a um pacto. Como assim? Se você ler cuidadosamente uma das cartas, a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ele vai tratar disso quando ele fala de cálices que os homens bebem. E ele vai lembrar que o crente não pode beber ao mesmo tempo do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Ele está falando de uma relação pactual. Por quê? Porque estando nós em um pacto com Deus, ele vai dizer que nós temos uma vida sacramental. E como que o Senhor sela este pacto todos os domingos, após anunciar a sua palavra por meio da pregação? Ele o sela com uma mesa de comunhão. Todo pacto no Antigo Oriente Próximo, ele era concluído após o contrato ter sido selado. Ele era concluído, ou o pacto era selado, melhor falando, com uma comunhão de paz, uma mesa, onde havia comida e bebida, entendem? Então, essa estrutura pactual, ela não muda. O Senhor a estabelece em Êxodo 24, e ela vai ter o seu cumprimento máximo nos evangelhos, quando o Senhor, então, ele anuncia ou ele estabelece um novo sacramento, uma nova mesa com pão e vinho. Quando Paulo fala, então, de alianças, ele diz: vocês não podem beber do mesmo tempo do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Vocês não podem entrar em um pacto com Deus e ao mesmo tempo em um pacto com Satanás. O que Paulo está dizendo é que no mundo criado por Deus, estruturado pactualmente, ninguém vive fora de um pacto. Ou você bebe do cálice de Cristo, ou você continua a beber do cálice dos demônios. Então, frases semelhantes a essa, elas ocorrem em outras passagens da Bíblia. E por que tudo isso é real? Porque o serviço é para o que o homem foi criado, para fazer o que Deus requer dele. E isso se estende muito além da realização de ritos religiosos em determinados lugares, em determinados momentos. É por isso que a linguagem padrão no livro de Deuteronômio, ela sempre é paralela ao serviço e à adoração. Eu poderia citar aqui alguns exemplos para vocês. Deuteronômio 8, 19, por favor. Deuteronômio capítulo 8, versículo 19. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e observem a linguagem, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Deuteronômio 11, 16, por favor. Deuteronômio 11, 16. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis e sirvais, notem, a outros deuses e vos prostreis perante eles. Serviço e adoração caminhando juntos, nessa estrutura pactual. Deuteronômio 17 agora, versículos 2 e 3, por favor. Deuteronômio 17, versículos 2 e 3. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades, que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá, olha só, e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. E eu vou dar uma última referência, Deuteronômio 29, 26. Deuteronômio 29, 26. E se foram e serviram a outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram e que ele não lhes havia designado,
Você percebe? O serviço é para o que o homem foi criado, para fazer o que Deus requer dele. E isso se estendia muito além de realizações rituais em determinados tempos e lugares. Deuteronômio vai mostrar que o serviço sempre estaria paralelo à adoração. O comprometimento do coração do homem nunca estaria apenas ligado àquilo que é físico, mas também àquilo que é espiritual. Em última instância, o homem sempre estaria em um pacto com algum Deus, ou com um Deus vivo e verdadeiro, ou então com os deuses falsos, preso a Satanás. Frases semelhantes em lugares como Êxodo 32:8 também são paralelas ao sacrifício e adoração, ou obediência e adoração. E é através do nosso serviço que devemos glorificar a Deus para sempre. Comparem com o Novo Testamento, uma passagem conhecida, Romanos capítulo 12, por favor. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que isso está embutido no coração do homem. Ele foi criado com esse propósito, ou para esse propósito. Não podemos deixar de fazê-lo, assim como um relógio não pode deixar de mostrar a hora. Se rejeitamos a Deus, não paramos de fazer o que Ele nos fez fazer. Nós simplesmente continuamos a fazer, mas fazer errado. Nunca vai parar. Isso é impressionante, é a estrutura como Deus criou o mundo e estabeleceu todas as coisas. Podemos dizer a hora errada, mas não podemos dizer nenhuma hora. Mesmo em nosso estado caído, estamos involuntariamente, como Paulo pregou no Areópago, tateando por Deus. Então, se nos recusarmos a glorificá-lo, servi-lo e desfrutá-lo para sempre, automaticamente estaremos glorificando, servindo e desfrutando de outra coisa. Tudo isso envolve o quê? A adoração. Se eu pudesse colocar isso de forma mais simples, a Bíblia não trata apenas a adoração como algo feito de joelhos. Antes de tudo, algo feito em seus pés. Fazer reverência é meramente uma imagem física de um serviço maior de alguém ao seu Deus. Para os cristãos, isso se parece como lemos em Romanos 12 ou em Tiago 1:27. Onde Tiago fala que a religião pura e sem mácula aos olhos do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas angústias e guardar-se incontaminado do mundo. Então, veja que a base de tudo isso, para os não cristãos, parece muito com o que eles fazem. As palavras de Jesus em Mateus capítulo 25 são muito apropriadas. Vamos lá, Mateus 25, versículos 44 e 46. A diferença é se nós estamos fazendo o certo ou errado, ou adorando o Deus certo ou o Deus errado. Mateus 25, a partir do versículo 44 até o 46. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Embora seja fácil pensar que as pessoas que não se envolvem em rituais religiosos não estão adorando, isso é o contrário ao modo como a religião e o culto funcionam de acordo com a Sagrada Escritura. Paulo nos diz, por exemplo, que a ganância é idolatria, Colossenses capítulo 3. E sabemos que idolatria é adoração. Então, se você conhece alguma pessoa que evita rituais abertamente religiosos, mas passa seus dias a serviço de Mamon, cobiçando alguma nova compra ou alguma nova experiência, o que eles estão servindo?
O que eles estão glorificando? O que eles estão apreciando, desfrutando? Se você responder essas perguntas de forma sincera e correta, você também descobrirá o que e como eles estão adorando. Não é que, irmãos, no fundo, essas pessoas que realmente não pensam em religião, na verdade, tenham crenças pagãs secretas, alguns rituais que ninguém sabe. Não, pelo contrário. É que bem na superfície, eles mudaram a glória de Deus pela criação. Como disse Paulo, eles preferiram a criatura ao invés do Criador, o que o próprio Deus nos diz que é maldição. Porque ele amaldiçoa de maneira consistente e lógica, entregando esses homens e mulheres a certos tipos de depravação. Essa depravação inclui especificamente imaginar seu erro religioso através de seus corpos físicos. Para analisar isso por outro ângulo, ou para explicar isso por outro ângulo, eu poderia citar aqui J.K. Bill. Ele chamou a atenção para o pressuposto da Bíblia de que você se torna aquilo que você adora e o que você reverencia será o que você se assemelha. Não é o que diz o Salmo 115? Vamos abrir? Salmo 115, versículos 4 a 8. A própria palavra fala sobre isso. Salmo 115, versículos de 4 a 8. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Versículo 8. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Douglas Wilson observa em uma série de palestras feitas sobre sexualidade o seguinte, abre aspas, você não pode crer que a realidade suprema é inevitavelmente maleável e não pensar que você tem o direito, dentro de seu subconjunto particular desse mundo, de se transformar, mudar, reinventar da maneira que melhor lhe convier. E como lhe convém parecerá a obra de seu pai, o diabo. Rebelião contra Deus, expressa através da rebelião contra suas distinções criadas. O homem sempre tentará exercer domínio, servindo e adorando um pai espiritual. Porque tudo o que tratamos sobre família precisa passar por esse tema, porque não podemos redescobrir o caminho certo, estabelecer biblicamente os papéis corretos, se não começar tudo isso pelo nosso serviço associado à devoção correta. Como é que eu poderia falar isso de uma maneira muito simples? O homem não pode evitar aquilo que é natural para ele. A única questão para o homem e a mulher é de quem será o domínio, a quem ele servirá e adorará. E essa é uma escolha difícil, servir a Deus para trazer o céu à terra ou servir a Satanás para trazer o inferno. Naturalmente, os homens não desejam servir a Deus. Mas e quando falamos de gente crente, que assume uma posição de rebelião? Isso se torna grave. Aquilo que se deixa de vivenciar no lar, inevitavelmente vai ser vivenciado na igreja. Não é essa a razão, irmãos, que hoje nós estamos vendo uma situação triste, que é uma igreja efeminada. Para você entender por que chegamos a esse ponto, você precisa entender também como esse tipo de compreensão religiosa absurda ela tem sido aceita. E, por exemplo, esse é um problema que tem gerado uma evasão masculina nas igrejas por séculos, e é um problema masculino, repito, porque começou quando o homem deixou de fazer o que deveria ser feito.
O número da maioria das igrejas, por exemplo, que se desviou para o norte, de 60% de mulheres, vem acontecendo por muitas gerações em nações antigas e reconhecidas como cristãs, como a Inglaterra, posteriormente como a América. Uma das principais razões para isso é que os homens no púlpito foram reconhecidos desde o período dos reis como plumados. Aqui nós poderíamos traduzir como florzinhas. Quem diz isso? Spurgeon, em sua obra Lições aos Meus Alunos, ele notou isso em sua época e alertou os seus estudantes de teologia contra isso. Eu vou citar aqui Spurgeon, sua citação é forte. Abre aspas. Há moças tolas que estão em êxtase por um rapaz querido cujo principal pensamento é sua pessoa preciosa. Estes, espera-se, estão se tornando cada dia mais raros. Mas quanto aos homens sensatos, especialmente os trabalhadores robustos de nossas grandes cidades, eles abominam totalmente a falsidade de um ministro. Onde quer que você veja afetação, você encontra ao mesmo tempo uma barreira entre aquele homem e a multidão do senso comum. Poucos ouvidos, continua Spurgeon, se encantam com as vozes dos pavões. Ele diz que os pregadores plumados apareciam nos púlpitos como se fossem pavões. Ele continua, é uma pena que não possamos persuadir todos os ministros a serem homens. Gente, isso é no século XIX. Pois é difícil ver como de outra forma eles serão verdadeiramente homens de Deus. É igualmente lamentável que não possamos induzir os pregadores a falar e gesticular como outras pessoas sensatas, pois é impossível que eles compreendam as massas até que o façam. Ele conclui, todas as questões externas de atitude, tom ou vestimenta são barreiras entre nós e as pessoas. Devemos falar como homens, se quisermos ganhar homens. Spurgeon aponta o dedo para o principal problema desses pregadores, seu tipo peculiar de vaidade. Estes são homens cujas identidades estão ligadas ao que pensam as jovens tolas, ou às vezes as velhas tolas, citando 2 Timóteo 3,6, eles são dependentes da aprovação feminina para o seu senso de autoestima e autossegurança. Eles são o estereótipo do cavaleiro montado em seu cavalo branco. Uma espécie de cara legal, aquele que deriva seu valor especificamente de defender donzelas em perigos contra os perigosos dragões. Eles estão dispostos a se envolver em uma fantasia para conseguir isso, imaginando mulheres mais como donzelas e homens bons como dragões. Robert Glover, ele cita, um psicólogo secular, esse conceito do cavaleiro montado em seu cavalo branco, dizendo o seguinte: quase tudo que um cara bonzinho faz é consciente ou inconscientemente calculado para ganhar a aprovação de alguém ou para evitar a desaprovação. Seu desejo de validação feminina é muitas vezes perseguido independentemente do caráter de uma mulher, porque ele assume que as mulheres são de uma natureza espiritual mais elevada e mais pura do que o dos homens. Se você perguntar a ele de que maneira as mulheres pecam especialmente que os homens não, ele raramente terá uma resposta, mas muitas vezes ficará escandalizado quando for perguntado quanto a isso. Irmãos, o efeito que os pastores, que parecem cavaleiros, que montam em cavalos brancos, têm sobre homens dos homens, foi habilmente resumido por Spurgeon na citação acima. Eles não falarão como homens e, portanto, não ganharão homens. Assim, eles expulsaram homens viris dos bancos das igrejas, mas ao mesmo tempo permitiram de forma simultânea que mulheres influentes levassem suas igrejas ao erro. Às vezes nós pensamos assim, mas nós não temos esse problema em nossas igrejas. Basta a gente parar para olhar um pouquinho como está a liderança nacional da nossa igreja. Liderança
da juventude da nossa igreja. Pesquisem, vejam. Aqueles que influenciam a nossa igreja como líderes de bandas e de músicas. Os pastores do momento com as suas roupas apertadinhas, de estilo performático, falando como se fossem moças e estão ocupando os púlpitos das nossas igrejas. Os cânticos que muitas igrejas cantam, que um homem não consegue cantar. Se uma igreja não canta de maneira que homens possam cantar, essa igreja já está tomada por um verdadeiro processo de efeminação. Parece algo suave, parece algo espiritual, parece algo religioso. Mas infelizmente, irmãos, esse processo perigoso de degradação vem desde o século XIX. Notem. Vamos descompactar essa interação entre cavaleiros montados em seus cavalos brancos e mulheres influentes nas igrejas ocidentais, porque o problema é tão onipresente e tão perigoso para qualquer homem que ouvisse o que eu estou dizendo hoje. Quando as mulheres detêm o poder em uma igreja, seja oficial ou não, duas coisas tendem a acontecer. Número 1, elas se esforçam para incluir qualquer pessoa agradável, independentemente do erro. Número 2, elas se esforçam para excluir qualquer pessoa desagradável, independentemente da ortodoxia. A razão para isso não é porque existe algum defeito nas mulheres, pelo contrário, é exatamente porque Deus as projetou para serem as tricotadoras de uma sociedade. A cortesia e a harmonia são o forte das mulheres e sua capacidade de influência sobre outros para essa união é boa e gloriosa em seu contexto adequado. Se você pensar, por exemplo, em uma sociedade educada da melhor maneira, você vai notar que há, então, a presença daquela que vai temperar as arestas duras dos homens e estabelecer um espaço estruturado no qual todos podem ser incluídos, se sentindo confiantes em um lugar, observando o decoro adequado e, sem grande parte, por motivos virtuosos femininos. É inegável. Entretanto, irmãos, sem a presença, governo e domínio masculino, facilmente isso se torna grotesco e patológico. Com hierarquias sutis, panelinhas e regras tácitas que excluem qualquer um considerado tóxico ou ofensivo. As mulheres sempre serão tentadas a remover o desconforto. Isso acontece mesmo com as mulheres mais piedosas, por uma preocupação bem intencionada quanto ao bem-estar emocional dos outros. Acontece ainda mais com as piores mulheres, onde é motivada pela inércia emocional egoísta e pela evitação de conflitos. De qualquer forma, o cristianismo bíblico requer desconforto, porque requer disciplina. Eu lembro de um caso, anos atrás, em que nós precisamos disciplinar um diácono da igreja, e ele já tinha vindo de outra igreja do nosso país, pelo mesmo problema, que era ser infiel à sua esposa, mas que não foi tratado. Simplesmente, o pastor da igreja abafou, essa era uma prática da igreja local, ele foi transferido, não demorou muito, o problema descambou. Ela procurou a ajuda do pastor, eu precisei ir, e quando foi acompanhado o caso, ele precisou ser disciplinado. Quando ele foi disciplinado, e a igreja ficou sabendo, a reação dela foi diferente. Ela chegou lá e disse: eu não pensei que o senhor ia humilhar meu esposo. Eu não pensei que o senhor ia fazer isso com ele. Veja, o desconforto da disciplina requerida, porque a Escritura diz em Hebreus 12 que toda disciplina no momento não parece ser alegre, mas dolorosa, mas para aqueles que foram submetidos a ela, depois produz fruto pacífico para a justiça, não caía bem para uma atitude que deveria ser de conforto emocionalmente, não trouxesse confrontação, aparente dor. Quando as coisas são colocadas da forma errada e os homens deixam de fazer o que deve ser feito,
auxiliados por aquelas que vão também aconselhar e por vezes ajustar até o norte que precisa ser dado. Uma mulher sábia edifica a sua casa. Quando essas coisas não funcionam, irmãos, nós começamos a ver o que infelizmente está acontecendo nas igrejas mais firmes, mais conservadoras ou reformadas. A inversão de papéis, ela vai provocar os resultados danosos que nós estamos vendo hoje. Deus não criou uma igreja para que fosse efeminada. Deus fez uma igreja que refletisse a glória de Cristo como uma noiva, estabelecendo uma liderança piedosa, mas ao mesmo tempo firme, ousada e forte masculina, auxiliada por mulheres piedosas, mansas, respeitosas, para ajudar a estabelecer o equilíbrio ou harmonia que são bíblicos. Quando essas coisas se invertem, os problemas infelizmente surgem. Quais são os desafios para nós? Concluindo então essa última palestra. Os desafios são grandes. Os desafios, à medida que nós estamos vendo o que vem acontecendo, por exemplo, com a nossa denominação e outras denominações, influenciadas pelos maus patriarcas, os desafios são enormes. Nós precisamos investir mais tempo em oração, estudo, preparação e buscar as aplicações necessárias, a começar em nós mesmos e depois fazendo isso em nossas famílias, com nossas famílias. Se não agirmos assim, irmãos, inevitavelmente vai acontecer o que Paulo depois mostrou em 1 Coríntios capítulo 11. Ele vem falando isso bem antes. A desordem na casa vai promover a desordem na mesa. A desarmonia no lar, a desarmonia na igreja, será um desafio constante. Dos homens assumirem o seu papel e pedirem ao Senhor perdão e misericórdia quando não fizeram isso. E das mulheres também buscarem no Senhor a misericórdia e o perdão para nunca tentarem assumir um papel que o Senhor não lhes confiou. As tentações são enormes. Nós estamos ouvindo pregadores famosos dizendo: não, que história é essa? Isso é misoginia, isso é machismo, a igreja tem espaço para todo mundo. Por que as mulheres conquistaram tanto lá fora e não têm conquistado isso na igreja? Isso não está legal, isso não está errado. Lembrem-se, a igreja sempre agirá contra o mundo. Essa foi a frase no túmulo de Atanásio, quando morreu. Atanásios contra mundo. A postura da igreja sempre confrontará os valores de um governo mau, que tenta se rebelar contra a ordem criada por Deus, contra o Senhor e contra o seu Cristo. A igreja sempre lembrará que há lugar para todos servirem, amando ao Senhor e desfrutando para sempre da sua glória, mas estabelecendo os papéis corretos. Maridos, amai suas esposas. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Esse é o caminho da vida. Esse é o caminho do gracioso Salvador, que nos alcançou e nos salvou maravilhosamente dos nossos pecados. Se nós não fizermos isso, irmãos, nós iremos sofrer aquilo que gradativamente tem acontecido com muitas igrejas. Através da inversão dos papéis, o juízo de Deus caindo de forma terrível sobre aqueles que estão se revoltando contra o seu patriarcado. Se existe um patriarca máximo mau, jamais esqueçamos, existirá para sempre o maior de todos, o mais poderoso e o verdadeiro patriarca do universo. O seu nome é o Senhor Jesus Cristo.